Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Teresa de Jesus e todos aqueles que aqui chegarem. É com muita alegria, é com muito carinho que aqui estamos. Eu sou Alan Faria, do Centro Espírita Luz e Verdade, e estou responsável por nossas reflexões desse dia. Então, hoje trouxemos como tema: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes de adentrarmos ao nosso estudo, faremos a leitura de uma página visando o nosso preparo, visando a nossa harmonização. E a página escolhida é do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. O autor espiritual é Hamed, numa psicografia Francisco do Espírito Santo Neto. E ela é intitulada Reprogramação. Ela nos diz assim: nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais e nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclame, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Então agora, meus irmãos, que a gente já se sente pacificado, um coração mais tranquilo, vamos convidar a todos vocês para unir nossos corações, elevar nossos pensamentos, dizendo assim: Pai de amor e bondade, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores espirituais, em nome de todos vocês, que rogamos a permissão para darmos por iniciados os nossos estudos. Senhor, que cada um de nós possa estar com o coração aberto a essas sementes de luz, para que elas iluminem os nossos caminhos, para que elas possam inspirar as nossas escolhas, a fim de que os nossos passos e os nossos desejos estejam voltados para o bem maior, para a paz, para o amor, que todos nós precisamos cultivar, a fim de estabelecer um mundo de paz e harmonia, onde todos, Senhor, poderão se reconhecer como os verdadeiros irmãos, dada a paternidade divina. Que esse entendimento, Senhor, possa nortear as nossas vidas, possa determinar as nossas ações, a fim de que cada um de nós receba aquilo que precisamos para alcançar a nossa perfeição relativa. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, dando início ao nosso estudo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma passagem que aborda um dos temas básicos da doutrina espírita, a reencarnação. Assim, vamos encontrá-lo em diferentes obras, do Pentateuco, kardeciano, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, no Livro dos Espíritos, no Céu e o Inferno,
Enfim, temos bastante material que nós recomendamos a leitura, um estudo, quando for possível, para que nós possamos solidificar esses conhecimentos. Então a gente pode buscar nessas obras básicas da nossa doutrina esse entendimento para que a gente venha consolidar todas essas informações que serão trazidas para nós nesse instante. Então, vamos começar assim. Nós já paramos e prestamos atenção nessa afirmativa de Jesus? Nós já refletimos sobre ela? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E por que a gente faz essa reflexão, esse questionamento? Porque Jesus é bem claro, é bem objetivo. E nós podemos entender o seguinte, que dada a imperfeição do homem, apenas numa única vida, numa única encarnação, não seria suficiente para que ele consiga depurar o seu espírito. Por isso que encontramos lá no livro Céu e Inferno, na sua terceira parte, Kardec dizendo o seguinte: uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Olha que interessante. Então, tendo isso em vista, podemos concluir que serão necessárias, portanto, sucessivas reencarnações, para que, através das diferentes experiências, o homem progrida e tenha entrada no reino de Deus. E que reino é esse? É o reino da paz, é o reino da pureza, é o reino do amor, da verdade, da alegria, do bem-estar. Não é um lugar circunscrito, destinados a provenientes desta ou daquela religião, mas um lugar em que todos aqueles que cumprem as leis de Deus, que têm a sua consciência tranquila, pudessem habitar, pudessem adentrar. E para nós, habitantes do planeta Terra, conquistar essa condição de cumpridor das leis de Deus, de termos a nossa consciência tranquila, levará ainda um tempo. E para justificar essa afirmativa, nós vamos convidar vocês a fazer um exercício bem rápido. Vamos olhar nesse instante para dentro de nós mesmos, buscando analisar tudo aquilo que vimos fazendo e escolhendo para nós. Se desencarnássemos hoje, nesse instante, nós estaríamos em paz com a nossa consciência? Teríamos a nossa consciência tranquila com relação ao nosso destino, como cumpridores da vontade do Pai? Ou nós não teríamos essa certeza? Será que a gente não viria um sentimento de arrependimento? Se eu pudesse ter uma chance de falar, quantas coisas a gente deixou de falar, que amava, que perdoava, que desculpava, de pedir perdão. Não é assim? Quantas e quantas não são, às vezes, falando, se eu tivesse a chance, eu daria aquele abraço, eu pediria desculpas, eu perdoaria. Porque muitas das vezes nós estamos conservando dentro de nós tudo aquilo que adoece. Vivemos alimentando um orgulho, um egoísmo que não nos deixa perceber. E isso vai fazendo com que a gente perca a oportunidade. Então, quando a gente avalia esse momento e tem a resposta de que não estamos ainda nos conduzindo no caminho do bem, não somos os cumpridores das leis divinas, não teríamos paz em nossa consciência. E vários são os espíritos desencarnados que relatam isso nas diferentes mensagens, nos diferentes livros que a gente vê aí dentro da doutrina, os livros complementares que Chico pôde trazer, Divaldo, enfim, tantos os outros médiuns, quando contam essas histórias, esses espíritos, do quanto se arrependem por não terem feito mais, por não terem produzido mais. Então,
sendo bastante honestos, meus irmãos, nós chegamos à conclusão que, naturalmente, precisaríamos de mais encarnações para alcançar esse objetivo. Não é verdade? Então, fomos todos criados simples e ignorantes. Isso significa dizer que partimos sempre do mesmo ponto e que estamos fadados à perfeição, à felicidade. Temos um segredo que a gente gosta de compartilhar com algumas pessoas muito especiais e agora a gente vai fazer isso com vocês. Todos nós seremos anjos um dia. Já paramos para perceber isso? Já vislumbramos esse momento em nosso futuro? Onde teremos a condição de ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor? Não mais viver pedindo, exigindo, mas já trabalhando para que as leis divinas sejam cumpridas em favor de todos aqueles que vêm mais atrás? Olha, que momento bonito será esse, não é verdade? E por que a gente ainda não vislumbra isso no nosso dia? Porque a gente ainda se acredita incapaz de alcançar esse momento. Mas, na verdade, somos sim criados para isso e um dia chegaremos lá. Vai bastar o quê? Que a gente se comprometa. Quanto mais conscientes estivermos dessa destinação, quanto mais trabalharmos hoje, neste momento, para que a gente se melhore, mais curto será esse caminho. Diminuiremos essa distância entre o que a gente está agora e entre essa angelitude que somos destinados. E por que ainda há essa distância? Porque quis Deus que tivéssemos o mérito dessa conquista. Ele poderia muito bem ter nos criados todos perfeitos, mas tudo na criação respeita um objetivo, tem um propósito. Qual seria o propósito de Deus ter nos criados todos perfeitos? Para ficarmos correndo pelos verdes campos, sem nada de útil para fazer, tocando harpinha, vendo o sol nascer e se pôr, contemplando a natureza, sem um trabalho útil? Não, meus irmãos. Então Deus quis que nós tivéssemos o mérito dessa conquista. Para isso, nos dotou de inteligência e nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, temos a total liberdade de escolher aquilo que queremos para nós. Vou por esse caminho ou vou por aquele? Faço isso ou deixo de fazer? E cada escolha feita vai trazendo para nós a consequência, boa ou ruim, de acordo com a qualidade daquilo que estamos escolhendo para nós. Então, a medida exata para não errarmos em nossas escolhas é pautar justamente esse livre-arbítrio na inteligência que somos dotados. Passar a refletir e analisar tudo aquilo que nos chega antes da gente tomar uma decisão. Não decidir no calor da emoção, não decidir por impulso, porque isso faz com que aumente a probabilidade do nosso erro. Então, vamos serenar os nossos ânimos, vamos refletir mais nas questões que nos chegam, a fim de que essas escolhas estejam pautadas numa reflexão, nessa inteligência de que somos dotados e que podemos estar utilizando a nosso favor, utilizando essa lei a nosso favor. Então, a reencarnação, a gente vai perceber que não é uma ideia criada pelo Espiritismo e também não foi trazida com Jesus. Civilizações mais antigas já acreditavam plenamente nela, das mais diferentes formas e com outros nomes. Na verdade, assim, não tinha um critério, não tinha uma lógica. Então, quando a gente passa a observar, por exemplo, os povos asiáticos, lá na China, na Índia antiga, já tinham essa crença, porém acreditavam na possibilidade das reencarnações de seres humanos em animais e de animais em seres humanos. E daí a espiritualidade nos orienta no sentido de que não retrogradamos na escala evolutiva.
Então, assim, ninguém pode voltar. A partir do momento que a gente já evoluiu, já chegou num patamar, já estamos na condição hominal, de homens, né? Nós não poderíamos voltar na condição de animal, porque já é uma escala anterior à escala hominal. Então, cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Portanto, um princípio inteligente, o espírito, né, na condição nominal, não poderia reencarnar na condição animal. Então, Leon Denis também, no livro Depois da Morte, nos diz assim: a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, deixando bem claro o caminho, né, os diversos estágios do desenvolvimento da alma, do desenvolvimento do espírito. E podemos acrescer, né, de forma humilde a essa colocação de Leon Denis, que a alma se planifica no espiritual. Então, já quando a gente passa a observar os egípcios, notaremos que eles também acreditavam na reencarnação, mas que o espírito pudesse retornar, mas no próprio corpo. Por isso, quando nós nos deparamos com aquele processo de mumificação, onde usavam técnicas avançadas para enterrar os mortos, né? Onde os corpos eram enterrados de pé, e quando se tratava de uma figura de destaque para a sociedade, era enterrado inclusive com os seus pertences. Então, nessas escavações que a gente vê hoje em dia, relatos aí descobriram, né, o túmulo, na catatumba, num processo lá, um corpo mumificado em perfeitas condições, que guarda ainda muito do que era anteriormente, muitos pertences, jarros, ouro, né, objetos. Então a gente vai percebendo isso, né? E aí, meus irmãos, a própria ciência vem nos mostrar ser isso impossível, né? A retornar o espírito ao próprio corpo. Por quê? Uma vez que o corpo material volta à natureza, não temos como reunir da mesma forma todos os elementos que compunham aquele corpo, que o formavam. Então, daí essa impossibilidade, né? Mas eles também já acreditavam na reencarnação. E aí, então, com a doutrina espírita e com a orientação, né, então, que os espíritos nos trouxeram, que a ideia da reencarnação ganha um sentido lógico, ganha um sentido racional e, primordialmente, justo. E isso faz toda a diferença para a nossa compreensão da justiça divina. Então, o Espiritismo passou a usar o termo reencarnação para evitar dúvidas e definir com precisão o fenômeno, de forma que podemos, então, definir a reencarnação como a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada guarda em comum com o antigo. Assim, passamos, através da interpretação espírita da reencarnação, a compreender a bondade, a misericórdia e a justiça divina. Pois sem essa ideia que a reencarnação nos traz, e com que a doutrina espírita fundamentou para nós, não encontramos explicação para a justiça divina. E simples, né? Diante das enormes diferenças que separam as criaturas, uns nascendo na opulência, outros na miséria absoluta, uns com saúde e outros privados das mais simples manifestações. Como entender um Pai misericordioso, justo e bom? Se tem um ponto em comum em todas as religiões, é sobre a bondade divina. O entendimento de Deus como um Pai. Não é isso? Então, se um pai, né, da matéria, né, constituidor de uma família, ele consegue agir,
ou tenta agir com justiça, com amor, com bondade, perdoando os seus filhos, imagina Deus. Então, Ele nos cria da mesma forma. Então, não há privilégios dentro da criação. Não é em favor de um ou de outro, né, do pertencentes dessa religião ou daquela religião. Fomos criados todos, partimos todos do mesmo ponto, como a gente já viu anteriormente. Mas essa misericórdia, essa justiça é praticada e entendida a partir desse momento, né? Que as nossas escolhas trarão consequências para nós também, como a gente já falou, boas ou ruins, dependendo daquilo que estamos escolhendo. Então, daí que vem esse entendimento, né? Então, Deus não beneficia a uns e se esquece de outros. Mas se a gente não entende esse processo, que é a reencarnação, essa ideia que a reencarnação nos traz, né? Se nós acreditássemos que a vida começa no berço e termina no túmulo, como chegar a essa destinação? Como chegar à perfeição? Como chegar à felicidade? Como entender a justiça divina? Percebemos? Diante dessas contradições que nós vivenciamos no dia a dia dentro da nossa sociedade. Então, só a reencarnação vai poder explicar, esclarecer para todos nós nesse sentido, né? Então, aí a gente entende que precisamos passar por diferentes experiências para que essas experiências venham a fazer com que a gente se melhore, a gente se transforme, vença os vícios e as mazelas que ainda conservamos e possamos dar um passo adiante dentro dessa escala evolutiva que precisamos percorrer até alcançar essa perfeição, até chegar nessa angelitude. Por isso que lá na questão 167 do Livro dos Espíritos vemos o seguinte questionamento de Kardec: qual o fim objetivado da reencarnação? Seria sofrer, pagar, como muitos acreditam? Não, meus irmãos. É o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde entender a justiça divina? É isso que a espiritualidade superior nos responde. Que através dessas diferentes existências, teremos a oportunidade de expiar as faltas anteriores, melhorar progressivamente até que, limpo dessas impurezas, não tenhamos mais que provar da vida corporal. Emmanuel nos diz que a reencarnação é o meio e a educação é o fim. E quando reencarnamos, estamos preparando o nosso ser espiritual para essa imortalidade. Então, é por isso que a gente entende, é por isso que Emmanuel coloca para a gente, a reencarnação é o meio. Então, através da reencarnação é que a gente vai poder alcançar essa perfeição relativa. E a educação é o fim. Quando educarmos, quando evangelizarmos a nós, espíritos, é que entenderemos e aproveitaremos as oportunidades, né, em formas da reencarnação, para que a gente evolua, cresça. Enquanto nos demorarmos, né, a gente não vai entender esse processo. Então, assim, precisamos trabalhar pela nossa melhora, nos esforçarmos no bem e em favor do próximo, buscando a nossa evangelização, desenvolver as duas asas, a do conhecimento e a da moralidade, a fim de que reunamos as condições de implementar um voo pleno na direção do Pai Maior. Enquanto isso não for possível, continuaremos a levantar e a cair pelas imperfeições que ainda conservamos. Não adianta só desenvolver a asa da inteligência. A gente é muito inteligente, mas não desenvolveu a moral, não desenvolveu os sentimentos. E aí há um desequilíbrio. Então, de forma desequilibrada, uma asa desenvolvida e a outra não, já reparamos nas borboletas, né? Enquanto ela não ganha força suficiente nas asas, ela não consegue
levantar um voo pleno. Ela estará sempre naquele voo de levanta um pouquinho e cai, levanta um pouquinho e cai. Então é a gente entender esse processo, que precisamos estar trabalhando essas duas condições da inteligência e da moralidade, para que, apoiada nessa inteligência, né, a nossa moralidade venha a crescer e a gente possa se planificar, né, na direção do bem, para chegarmos a esse objetivo. Então, será preciso o quê? Ação e renovação, serviço e aprimoramento, responsabilidade e crescimento espiritual, instrução e educação. Precisamos movimentar, né, para atingir esse objetivo, essas atitudes em nossas vidas. Precisamos agir, precisamos renovar, precisamos trabalhar, precisamos aprimorar, precisamos ter responsabilidade, precisamos crescer espiritualmente, buscar através da instrução, da educação, né, para que essas asas então se desenvolvam de forma plena. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele fala o seguinte, que cada reencarnação é um cadinho. Cadinho é um vaso que é utilizado para derreter o ouro. Então ele fala que esse vaso, né, cada reencarnação é um vaso desse cadinho onde se derrete esse ouro. Fecundo, onde deve sair purificado. Então, portanto, pronto para as lições futuras, maduro para as tarefas mais nobres e maiores. Então, a reencarnação encarada desta forma, como esse vaso, onde a gente pode derreter tudo aquilo que já não nos cabe mais, tudo aquilo que já não nos serve mais, e sairmos dali prontos, mais fecundos, mais abertos, né, mais purificados, prontos para as lições futuras, maduro para as tarefas mais nobres e maiores. Então é desta forma, né, que a gente vai trabalhando, que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai se melhorando e vai se propondo a fazer tarefas maiores e melhores. Bom, sabemos então que para conseguir isso numa única encarnação é algo difícil ainda, mas precisamos começar a nos esforçar, a fazer o nosso melhor. Quando? Hoje, agora, que já temos essa consciência, que estamos tendo contato com essas informações, é o momento da gente repensar a nossa vida e buscar já colocar em ação, em todos os nossos atos, né, aquilo que já vai contribuir para que alcancemos esse objetivo. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Vamos refletir um pouco mais sobre a nossa encarnação. Qual é a finalidade, né? Qual o motivo? Qual a nossa missão? O que nós estamos fazendo aqui? A questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade da seguinte forma: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a espiritualidade superior responde assim: Deus lhes põe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Ou seja, precisaríamos passar pelas diversas experiências, a condição de homem, na condição de mulher, neste país, naquela região, naquele lugar, com esse trabalho, com essas aptidões, para que nesse conjunto da obra nós venhamos a passar, né, a crescer nas nossas experiências, tudo aquilo que vai fazer com que a gente se fortaleça. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Suportar aqui é dar um objetivo, é contribuir
naquilo que nos toca na parte da obra na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, torna um espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vamos entender melhor? Vamos refletir? Vamos dissecar um pouquinho essas informações? Então, primeiro, né, uma palavra que traz bastante dúvida quando a gente fala que uma da função da reencarnação é expiação. O que é expiação? Expiar significa remir, resgatar, pagar. Então, a expiação, em sentido restrito, consiste em um homem sofrer aquilo que fez os outros sofrerem, abrangendo sofrimentos físicos e morais, seja na vida corporal, seja na vida espiritual. Mas isso não é uma determinação, isso é uma consequência das suas atitudes. Vale lembrar aqui, que a lei, é de correção e não de punição. E alguém pode se perguntar assim, mas então para que pagar, sofrer? A dor e o sofrimento, em verdade, não precisariam acontecer, meus irmãos. Nós não poderíamos não nos defrontar com essas situações em nossa vida. Pois os convites que nos chegam, primeiro, são sempre de amor. Então, a dor e o sofrimento são consequência das escolhas equivocadas. Quando não aprendemos por amor, é preciso que venha a dor a fim de nos fazer o quê? Caminhar. E aí vem a vida e nos empurra, a fim de que a gente pare, deixe de estacionar na escala que a gente precisa seguir, evolutiva que precisamos seguir, para alcançar essa perfeição. Quando a gente não atende os convites de amor, aí precisa vir a dor. Porque muitas das vezes a gente está na nossa zona de conforto, de braços cruzados, esperando o quê? Cair do céu, que bata à porta as oportunidades. E não estamos trabalhando, para que venha melhora, para que a gente auxilie o outro, para que a gente contribua com a criação. Então, chega um momento em que a gente precisa sair, deixar dessa condição estacionária e passar a trabalhar de alguma forma. Tá? Uma outra questão, a prova. Em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. Ou seja, precisaremos provar aquilo que já aprendemos. Se realmente já superamos as nossas limitações, aquele vício, aquela atitude equivocada anteriormente. Então, para ver se a gente conseguiu, superar essas limitações. Então, por vezes, a gente até confunde provas com expiação. Precisamos lembrar que nem todo sofrimento é indício de determinada falta. Trata-se, às vezes, de uma simples prova escolhida pelo Espírito a fim de acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então, isso é também bastante interessante a gente perceber, para que a gente possa diferenciar isso e não confundir, fazer muita confusão que temos a esse respeito. Uma outra condição a respeito da finalidade da reencarnação é a missão. O que é missão? Missão é uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado. Então, costumamos imaginar que só espíritos evoluídos vêm à Terra para cumprir missões. Ele vem sim com esse propósito, mas o espírito evoluído vem para cumprir grandes missões. Então, desenvolvimento de determinada região, descoberta, de repente, da vacina ou da cura de uma doença, auxiliar no progresso da humanidade. Com isso, nós entendemos que isso cabe aos espíritos superiores. E esquecemos que, em sentido particular,
cada um de nós, cada espírito, aqui no orbe terrestre, desempenha tarefas especiais numa ou noutra encarnação, neste ou naquele mundo. Assim, a missão dos pais, a missão dos filhos, a missão dos amigos, dos políticos, dos moradores de uma comunidade, e por aí vai. Cada um de nós tem uma missão particular. A missão de melhorar a si mesmo. Mas nós estamos esquecendo, né? É amar ao próximo como a si mesmo. Mas já conseguimos nos amar? Essa é a primeira missão. A gente não tem como amar o outro se a gente não se ama, se a gente não se gosta. Então, essa é uma missão individual que cada um de nós tem, de se amar, de se evangelizar, de se melhorar. Mas o que estamos fazendo para alcançar essa melhora? O que estamos fazendo para alcançar esse objetivo de transformação? Esse é o questionamento que precisamos fazer. Essa é a missão que cada um de nós tem. Que a partir do momento que a gente começa a trabalhar pela nossa missão, a gente começa a auxiliar aqueles que estão à nossa volta, com o nosso exemplo, a fim de que eles também reconheçam qual é o meu propósito aqui, de que forma eu posso trabalhar pela minha melhora, de que forma eu posso trabalhar para auxiliar aquele que está ao meu lado, aquele que está ao meu redor, na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha comunidade. Qual é a minha missão? É a gente descobrir, mas a gente, quando fala em missão, pensa nessas coisas revolucionárias. A gente quer transformar o mundo, a gente quer ser, né, estar ali na frente de uma situação que vai trazer bastante repercussão. Gente, mas a gente esquece que o nosso compromisso maior é conosco mesmo. A gente tem que estar à frente da missão de melhora de cada um de nós. Essa é a nossa verdadeira missão. Um mundo melhor requer pessoas melhores. Mas se não formos pessoas melhores, como vai ter esse mundo melhor? Então, se a gente olha para a nossa sociedade, o quanto a gente vem percebendo de tristeza, de dor e sofrimento, principalmente nesse momento que estamos passando. Todos nós, de alguma forma, estamos sendo afetados, direto ou indiretamente, por esse momento em que a Terra está experienciando. Não é verdade? Mas, como nós estamos encarando isso? De que forma nós estamos percebendo essa condição? É isso que vai fazer a diferença. Se não estamos gostando do que estamos vendo aí, de que forma a gente pode contribuir para melhorar? Será que é não sendo responsável? Será que é não tendo o comprometimento de fazer aquilo que é necessário para que a gente não contribua para aumentar a dor e o sofrimento que estamos vivenciando em nossa sociedade como um todo, em todo o planeta? E nisso a gente vai para uma outra finalidade da reencarnação, que é cooperação da obra do Criador. Se a gente não pensa dessa forma, como a gente está cooperando com a obra do Criador? É através do trabalho que os homens colaboram com os demais espíritos na obra da criação. No processo do nosso aperfeiçoamento, acabamos por auxiliar aqueles que caminham conosco. É aquilo que a gente está falando. Então, de que forma? Será que a gente já está consciente o suficiente e trabalhando para que esse momento triste da humanidade passe? Que é necessário e precisa para que o progresso se estabeleça, mas precisamos estar amadurecendo também. A espiritualidade nos afirma que estamos passando pelo processo de transição planetária. O progresso atinge a tudo e a todos. O planeta Terra, como a gente entende, sairá dessa condição de expiação, de provas e expiações, para um planeta regenerado. E nós estamos auxiliando nesse processo? Estamos nos regenerando? Porque se a gente não também se transformar e não chegar nessa condição, não teremos mais a oportunidade de reencarnar nesse planeta. Seremos convidados a auxiliar no desenvolvimento de planetas que estão numa condição inferior à da Terra, no sentido da escala evolutiva. Então, como que a gente está contribuindo? Uma outra questão a respeito da finalidade da reencarnação: ajudar a desenvolver a inteligência. Então, a necessidade do progresso vai impelir
que o espírito, né, aos estudos, às pesquisas científicas, também tão necessárias, a gente vai percebendo isso nesse momento, né? Então, com isso, a inteligência se desenvolve e a moral vai se depurando. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E a gente está mais perto de quê? Da selvageria ou da civilização? O que vai medir isso? É o trabalho que nós já estamos fazendo para implementar, né, essa inteligência e essa moralidade. Leon Denis também, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala que precisamos trabalhar, precisamos fortalecer mais o nosso pensamento, tornar mais saudável, pois ele vai fortalecer a nossa vontade. E com a vontade fortalecida, a gente tem mais base, mais sustentação para irmos adiante. E com isso, seguirmos mais confiantes, motivados em nossa caminhada de volta para junto do Pai. Então, vamos concluindo, meus irmãos, que a reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, que nos assegura oportunidades constantes de progresso espiritual, até atingirmos a condição de espíritos puros. Utilizemos, portanto, cada dia de nossa existência para tornar-nos melhores e assim, mais rapidamente adentrar ao reino dos céus. Portanto, queridos irmãos, não vai bastar acreditar, na reencarnação, mas precisamos saber, ter a certeza, entender para que ela faça sentido em nossas vidas. É isso que traz mais segurança para nós a respeito da justiça divina. É isso que faz com que nós não fiquemos nos achando os coitadinhos, aqueles que não estão sendo amparados, não estão sendo atendidos, ou que somos injustiçados. Porque quando só cremos na encarnação, fica sempre uma dúvida, será? Mas quando a gente tem a certeza, e aí toda dúvida se esvai. Então, está valendo mesmo a pena todo esse esforço? Acreditar, apesar de todo o sacrifício, de todo o problema, toda a dificuldade que todos nós enfrentamos? Quando nós temos essa certeza, quando nós sabemos, por mais que doa, por mais que soframos, a gente tem absoluta certeza de que tudo vai passar, de que tudo se constrói. Isso também passa. E é diferente, passarmos por uma dor sabendo que vai passar do que quando duvidamos. Várias pesquisas indicam, que as pessoas que professam uma fé, seja ela qual for, ao enfrentar uma situação complicada, difícil, tendem a ser mais otimistas com a superação do seu problema e a dificuldade que enfrenta. Então, foi realizada uma experiência por médicos americanos de uma universidade com pacientes graves de problemas cardíacos. E eles concluíram que todos aqueles que acreditavam em algo estavam mais confiantes no sucesso do procedimento que passariam. E depois da cirurgia realizada, a recuperação se dava em tempo menor do que aqueles que não acreditavam em nada. Qual a mensagem que fica para nós? Então, acreditemos, tenhamos fé, deixemos que a esperança cresça dentro de nós, pois, como dizia Chico, isso também passa. Tudo passa e a gente precisa entender isso. Toda situação, por mais difícil e complicada que pareça, vai passar. Mas, por ainda não entendermos, nós vivemos a reclamar, a lamentar, a olhar só o lado negativo das coisas, das pessoas, das situações. E como ainda é difícil para nós assumirmos a responsabilidade por aquilo que nos acontece. Não é assim? O que fazemos? Culpamos a vida, culpamos o outro, culpamos a Deus. E a gente não assume a responsabilidade.
né, dos nossos atos, dos nossos erros, as consequências dessas escolhas equivocadas. Então, para encerrar, a gente trouxe, né, nos lembramos assim de uma colocação de Madre Teresa, que ela é bastante especial nesse sentido, porque dá a verdadeira dimensão da nossa responsabilidade diante dos fatos, diante das coisas, e que podem auxiliar bastante a todos nós. Ela dizia o seguinte: eu pedi forças e Deus deu-me dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus deu-me cérebro e músculo para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus deu-me obstáculos para superar. Eu pedi amor e Deus deu-me pessoas com problemas para ajudar. E o que nós estamos pedindo a Deus? Quais são as respostas que a vida está nos dando, que Deus está nos enviando? Ela conclui da seguinte forma: eu pedi favores e Deus deu-me oportunidades. Nós, invariavelmente, estamos pedindo a Deus favores. A transformação, a mágica, o estalar de dedos que venha trazer aquilo que nós estamos precisando. Mas Deus sempre nos dá oportunidade para a gente extrair daquela situação, dessa situação que estamos passando nesse exato momento, as oportunidades que nos fortalecerão diante da vida. Então, vamos jogar ao Pai, sim, mas vamos pedir também, vamos agradecer também por tudo aquilo que nos chega, por tudo aquilo que nós somos agraciados todos os dias, pelo dom da vida, por termos mais uma oportunidade de reescrever a nossa história. Embora ninguém possa voltar lá atrás, como dizia Chico, né? E fazer, né? Voltar lá atrás e modificar aquilo, né, que nós já fizemos, podemos começar agora e fazer um novo fim. Mas só depende de nós. Né? Então vamos perceber, né, que há sempre uma resposta a toda oração realizada. Não, claro, da maneira que gostaríamos, mas certamente da maneira que precisamos. Então, finalizando, né, a Madre Teresa coloca assim pra gente: eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo aquilo que eu precisava. É isso que a gente está acontecendo conosco todos os dias, recebendo aquilo que nós precisamos para alcançar a melhora e a transformação a que todos nós precisamos realizar em nossas vidas. Pensemos nisso, queridos irmãos. Então agora chegou o momento de agradecer. Agradecemos a todos que escolheram dividir esse momento conosco. Receba o nosso abraço fraternal, que ele chega a cada um, envolto em paz, em harmonia, em saúde, em amor, que todos nós ainda carecemos. Então, se gostaram da mensagem, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe, pois é dessa forma que divulgamos a doutrina espírita, que fazemos com que ela chegue a mais corações e fazemos com que o canal aqui do Grupo Espírita Teresa de Jesus cresça. Então, deixo também meu abraço a todos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Nosso muito obrigado pelo convite. E chegou, né, o momento de agradecer também, né, e principalmente ao nosso Pai por mais essa oportunidade. Então vamos convidar a todos a unir em nós, em pensamentos, em corações, em vibrações, e formar uma corrente energética benéfica que vá saindo de nós, uma luz intensa que vai iluminando, energizando a cada um de nós, iluminando o nosso ambiente doméstico, envolvendo a cada familiar nesse instante. Essa luz vai crescendo, ganhando proporção e se irradiando pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, pelas cidades, estados, pelos países, envolvendo todo o planeta, gerando, Senhor, uma onda vibracional salutar, que vem de encontro a todas as dores e sofrimentos de todos os teus filhos,
que cada criatura possa ser alcançada por sua misericórdia nesse instante. Pai amado, que saibamos contribuir neste momento com a força necessária para que todos nós possamos dar o nosso próximo passo diante da evolução, em favor do outro, na direção do bem, para junto de Ti. Que saibamos, Pai, cumprir as nossas tarefas, realizar as nossas missões e fazer o trabalho que o Senhor espera de cada um de nós. Que coloquemos os recursos que já possuímos em favor de nós mesmos e de todos aqueles que nos cercam. Ampara e nos fortalece hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. O nosso muito obrigado. Graças a Deus. Estejamos em paz, queridos irmãos.